Meus amigos, o objetivo da nossa apresentação é demonstrar que as crises política, econômica, social e ambiental que se aprofundam em todo o mundo estão a exigir o advento de um novo iluminismo, com base no qual a humanidade possa conviver sem guerras, haja verdadeiro progresso político que assegure que os frutos do progresso econômico e social sejam compartilhados por todos os habitantes do planeta, sem exceção, e haja a conquista da felicidade coletiva para toda a humanidade. Nossa apresentação busca demonstrar também que o novo iluminismo está proposto no livro de nossa autoria, Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, publicado recentemente pela editora CRV de Curitiba, no Paraná, em suas versões em português e inglês. Porque este livro aponta o que e como fazer para superar os gigantescos problemas que afetam a humanidade há séculos, tornando realidade a construção de uma sociedade ideal, imaginária, perfeita e por isso considerado utópico e inalcançável por muitos. Um fato evidente, meus amigos, que o mundo se defronta na era contemporânea com várias crises. Não temos apenas a crise econômica, a crise política, a crise social em escala global. Temos também a crise intelectual do pensamento. A cada dia que se passa, essas crises se aprofundam nas áreas política, econômica, social e ambiental, seja nos planos nacionais, seja em escala planetária, conforme já lhes falei. Mas a maior crise vivida hoje pela humanidade é a crise intelectual do pensamento, que se constitui no principal obstáculo à superação das demais crises e à construção de uma nova sociedade, centrada no real progresso econômico, político, social e ambiental. A crise intelectual do pensamento, meus amigos, da era contemporânea, é que faz com que o mundo que vivemos funcione de forma caótica, como uma nave à deriva rumo ao desastre. O cenário catastrófico que se vislumbra para o futuro da humanidade coloca na ordem do dia a necessidade de que um novo iluminismo se imponha no mundo para ordenar a vida política, econômica, social e ambiental no presente e no futuro. Precisamos de um novo iluminismo para o século XXI. No centro do novo pensamento deve estar a proteção de todas as formas de vida e do planeta. Temos que proteger a todas as formas de vida, protegendo o planeta também. O único progresso humanamente relevante é o que contribui de fato para o bem-estar de todos os seres humanos, sem exceção, e a preservação da natureza, que os automatismos do crescimento econômico não basta para assegurá-lo. O progresso, meus amigos, nesse sentido não deve ser visto como uma doação espontânea da técnica, mas uma construção intencional pela qual os homens decidem o que deve ser produzido, como e para quem, evitando ao máximo os custos sociais e ecológicos de uma industrialização selvagem, como as que nós temos observado desde que eclodiu a primeira revolução industrial na Inglaterra no século XVIII. Esse progresso não pode depender nem de decisões empresariais isoladas, como é preconizado pelos ideólogos do neoliberalismo,
nem das diretrizes burocráticas de um Estado centralizador, como é defendido pelos ideólogos do socialismo nos moldes soviéticos, e sim de impulsos emanados da própria sociedade democrática. O iluminismo do século XXI mantém sua fé na ciência, mas sabe que ela precisa ser controlada socialmente e que a pesquisa científica e tecnológica precisa obedecer aos fins e valores estabelecidos com base no consenso social, para que ela não se converta em uma força cega a serviço da guerra e da dominação, como tem acontecido ao longo da história da humanidade até a era contemporânea. O iluminismo do século XXI assume como sua bandeira mais valiosa a doutrina dos direitos humanos, sem ignorar que na maior parte da humanidade só profundas reformas sociais e políticas podem assegurar sua fruição efetiva. O iluminismo do século XXI combate o poder ilegítimo, consciente de que ele não se localiza apenas no Estado tirânico, mas também na sociedade, em que ele se tornou invisível e total, molecular e difuso, aprisionando o indivíduo em suas malhas tão seguramente como na época da monarquia absolutista. O iluminismo no século XXI luta sem quartel pela liberdade e contra toda e qualquer forma de opressão. Busca edificar uma nova ordem mundial que seja capaz de organizar não apenas as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza e elaborar um contrato social planetário que possibilite o desenvolvimento econômico e social e o uso racional dos recursos da natureza em benefício de toda a humanidade. A edificação de um novo iluminismo, meus amigos, poderia ser realizado, colocando em prática o que nós propusemos no nosso livro que lançamos, que publicamos recentemente. Um livro de 348 páginas, publicado nas versões em português e inglês, pela editora CRV de Curitiba, no Paraná, que tem como título Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, e que tem como subtítulo Como Realizar as Utopias Planetárias para a Construção de um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade. A premissa que nós estabelecemos em nosso livro é de que o novo iluminismo poderá ser posto em prática se as grandes utopias planetárias se realizarem visando a construção de um mundo de paz, progresso e felicidade para toda a humanidade. As utopias planetárias podem ser compreendidas como a ideia de uma sociedade ideal, imaginária, perfeita e por isso considerada por muitos inalcançável. Temos que batalhar pela construção dessa sociedade ideal, meus amigos. Neste livro, de nossa autoria, foram consideradas 12 utopias planetárias que precisam ser realizadas visando a construção de um mundo melhor, um mundo de paz, de progresso e de felicidade para toda a humanidade. Essas 12 utopias que precisam ser realizadas são as seguintes. 1. A conquista da paz mundial, para evitar novas guerras e, sobretudo, a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Faço aqui um parênteses, antes de abordar a segunda utopia, sobre os fatos que estão acontecendo atualmente no Oriente Médio e também na Europa. As guerras entre a Rússia e a Ucrânia, de um lado, e de outro lado, a ação belicosa de Israel contra o povo palestino e seus aliados na região, como o Hezbollah, o Hamas e o Irã. Então, esses conflitos podem fazer com que essas guerras que estão localizadas evoluam para uma guerra regional e até para uma guerra mundial, para a Terceira Guerra Mundial. Então, precisamos criar as condições para evitar que essa primeira
utopia se realize, ou seja, a conquista da paz mundial para evitar novas guerras e, sobretudo, a eclosão da Terceira Guerra Mundial. A segunda utopia que nós precisamos realizar diz respeito à conquista da democracia plena em todos os países do mundo, para evitar ditaduras e falsa democracia. Nas pesquisas que nós realizamos, nós constatamos que apenas 8% dos países do mundo praticam verdadeira democracia. Apenas 8%. 92% são governados por ditaduras ou por falsas democracias. A terceira utopia que nós precisamos realizar diz respeito à prevalência dos valores da civilização sobre a barbárie no mundo. A guerra, por exemplo, é um exemplo de barbárie. Precisamos acabar com elas para fazer prevalecer os valores da civilização. Quarta utopia, a conquista do socialismo democrático em todos os países do mundo, para substituir o capitalismo decadente. A quinta utopia diz respeito à construção do estado de bem-estar social em todos os países do mundo, para eliminar as desigualdades econômicas e sociais. A sexta utopia diz respeito ao uso racional dos recursos da natureza no mundo para evitar sua contínua devastação. A sétima utopia diz respeito a ser realizada, diz respeito ao fim do caos econômico e social dos planos nacional e global, com a adoção do planejamento econômico racional em cada país e mundialmente. A oitava utopia a ser realizada diz respeito à existência de cidades verdes e inteligentes em todos os países do mundo, para evitar a continuidade de cidades degradadas social e ambientalmente, como o que nós temos em praticamente todos os países do mundo. A nona utopia a ser realizada diz respeito à utilização da ciência e da tecnologia exclusivamente para o bem da humanidade, para evitar seu maléfico uso, como, por exemplo, a fabricação de armamentos cada vez mais letais e destrutivos para toda a humanidade. A décima utopia a ser realizada diz respeito à conquista da imortalidade dos seres humanos, para se contrapor à inevitabilidade da morte. A 11ª utopia a ser realizada diz respeito à conquista da sobrevivência da humanidade diante das ameaças à sua extinção provocadas pelos próprios seres humanos, como, por exemplo, as guerras, os conflitos, como, por exemplo, as pandemias, que uma das razões da pandemia é a agressão sobre o meio ambiente e provocadas pelos seres humanos. Mas a conquista da sobrevivência da humanidade deve ser perseguida, deve ser realizada, não apenas para fazer frente às ameaças provocadas pelos próprios seres humanos, mas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra e aquelas vindas do espaço. E quando falamos em ameaças vindas do planeta Terra, diz respeito a eventos catastróficos, como, por exemplo, a erupção de vulcões, a ocorrência de tsunamis, por exemplo, entre outros eventos que no livro nós citamos. Além disso, as ameaças vindas do espaço sideral, como a possibilidade de um asteroide atingir o planeta Terra, os raios cósmicos, entre outros eventos astronômicos que poderiam comprometer a própria existência da humanidade. Nós tratamos dessas questões também no nosso livro. E, finalmente, a 12ª conquista, a 12ª utopia a ser realizada, diz respeito à conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente, que ocorrerá se a humanidade for bem-sucedida
na construção de um mundo melhor, que vem acontecer em todos os quadrantes da Terra. A construção de um mundo melhor significa a realização das 11 utopias que eu citei anteriormente. A realização dessas 11 utopias que eu citei anteriormente é que criaria as condições para que a 12ª utopia se realize, que seria a conquista da felicidade dos seres humanos individual e coletivamente. Finalmente, meus amigos, o pressuposto que nós estabelecemos é o de que o mundo vivenciaria um novo iluminismo ao transformar em realidade as 12 utopias planetárias que acabamos de descrever. O livro de nossa autoria, Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, busca, portanto, apresentar nossa visão sobre como tornar realidade essas 12 utopias planetárias e promover o progresso científico, político, econômico e social da humanidade, com o propósito de construir um mundo melhor e conquistar a felicidade humana, individual e coletivamente. Para finalizar, o que eu tenho a observar, meus amigos, quando nós falamos em iluminismo, nós fazemos referência, sobretudo, ao iluminismo que aconteceu no século XVIII. Naquela época, a humanidade se defrontava com a chamada Idade das Trevas, que caracterizava a sociedade naquela época. Era a Idade das Trevas sob todos os aspectos, do ponto de vista político, econômico e social. E os pensadores iluministas do século XVIII foram responsáveis por criar as condições para que a humanidade evoluísse, avançasse do ponto de vista político, econômico e social. Mas esses avanços não têm sido suficientes para fazer com que aquele objetivo dos grandes pensadores iluministas do século XVIII desejavam, que era a conquista da felicidade para todos os seres humanos na face da Terra. O projeto iluminista do século XVIII não foi capaz de viabilizar este objetivo. O que nós estamos propondo, através desse nosso livro que acabamos de publicar, é exatamente criar as condições para que a humanidade viva em paz, que o progresso seja compartilhado por todos e que a felicidade seja realmente alcançada. Que o sonho dos iluministas do século XVIII se realize no século XXI. A nossa proposta, apresentada no texto do nosso livro, pode contribuir nessa direção. Se vocês desejarem fazer a leitura desse livro, pode acessar o site da editora CRB, de Curitiba, no Paraná, mas pode obter também esse livro através da Amazon, através do site da Amazon. Finalizo deixando um abraço fraternal para todos os meus amigos.